Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Aqueles que nos visitam pela primeira vez, Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus hoje no nosso culto de ensino e oração. E eu peço que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Eu vou ler aqui os versos 6 e 7. Nós estamos numa sequência falando sobre o que é o Evangelho, e dentro dessa sequência nós estamos falando a sua abrangência, né? Depois eu vou explicar, logo depois da leitura, o que seria, o que é esta abrangência. Efésios capítulo 1, os versos 6 e 7. Depois nós vamos percorrer outros textos bíblicos para o assunto de hoje. Vou repetir de novo, Efésios capítulo 1, o verso 6 e o 7. Quero lembrar os irmãos que nós estamos aqui no culto de ensino. Estou usando o microfone porque a gente está gravando para poder colocar no YouTube para os irmãos que não estão podendo vir, acessar, ouvir amanhã, né? Mas você pode fazer pergunta, pode levantar sua mão, fazer um comentário, uma observação no decorrer aqui do ensino da palavra. Tá bom? Diz assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Aqui o texto tem uma vírgula, ele continua, mas nós vamos se deter aqui nesses dois, e Deus assim vai nos dar graça para a gente entender. Bom, como eu disse, nós estamos falando sobre o que é o Evangelho, e dentro deste tema chave, uma forma de pergunta, para expressar da melhor maneira o que é o Evangelho, nós estamos falando das suas implicações, da sua abrangência. Então, quando eu estou aqui falando, o Evangelho é isso, o Evangelho é aquilo, não estou fatiando ele, e deixando partes isoladas. Eu estou tentando mostrar, passar, que o Evangelho tem uma abrangência muito grande. E quando nós olhamos aí Romanos, capítulo 8, verso 31 a seguir, nós vemos lá que o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no auge desta exaltação do Evangelho que Paulo faz, ele fala assim, que nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem a morte, nem o porvir pode nos separar do amor de Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Então o Evangelho é muito grande, e aqui aos Efésios nós vemos que no capítulo 3, versos 18, ele diz assim, 18 a seguir: para poderes perfeitamente compreender com todos os santos, olha só a abrangência do Evangelho, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Então o Evangelho é muito amplo, ele é muito vasto, Então, dentro daquilo que nós entendemos de Evangelho, Boa Nova, salvação, ele tem muitas implicações para nós, muitas coisas nós podemos extrair do que é o Evangelho. Dentro destas coisas, não estou aqui fatiando, estou pegando as partes e mostrando como ela se conecta com o todo. Vou dar um exemplo para você. Se você entrar num prédio, vai ter andares, Pode ter 3, 4, como pode ter 5, 10, 15, 20. E aí você chega ao primeiro andar, segundo andar, terceiro, mas aquilo não é isolado, ele faz parte do todo, Ele faz parte do todo. Então, nessas partes do todo, nós podemos entender e falar que o Evangelho é redenção. E aí nós vamos entrar aqui o que é o significado desta palavra redenção. Mas eu quero que você se atente para uma coisa. Imagine comigo que você recebe a seguinte notícia. Aqui na nossa igreja a gente tem uma variedade de profissionais, A gente trabalha por conta, outros trabalham no regime da CLT, mas cabe aí para as duas situações. Imagine que você recebe a seguinte notícia: você está falido. Imaginou, irmão Cláudio? Você recebe a notícia: você está falido. Você fala: mas eu acabei de olhar minha conta, parece que tinha lá um dinheiro que eu poderia andar aí uns bons meses, Não tem mais nada. Você está falido, acabou. Isso serve para quem é profissional liberal,
como também para quem é registrado. Imagina que você recebe essa notícia. Então, não importa se você tem um negócio próprio ou é empregado, nada vai mudar. A resposta é a mesma: você está falido. E é no nosso estado de falência que a graça de Deus nos restaura, nos dando uma nova vida. Aí é que entra a redenção. O que é redenção? Redenção é resgate, é compra. E eu expliquei aqui na semana passada, né? A palavra redenção, ela é usada assim para alguém que chega no mercado de escravos, olha para alguém e fala: olha, isso aqui é meu. Isso aqui não tem valor nenhum. Eu estou comprando. Isso aqui agora é meu. Estou resgatando e tornando ele como propriedade minha. Isso é o significado da palavra redenção. Então a graça de Deus nos restaura, nos dando uma vida nova. Quando falamos que o Evangelho é arrependimento, como já falei, reconciliação, redenção. O Eduardo falou aqui esses dias a respeito do arrependimento. O reino de Deus está próximo. Não estamos dividindo para apenas uma fatia ou fatias separadas, mas sim mostrando as profundidades do Evangelho de Cristo e como todas as bênçãos se conectam com o todo. E quando nós falamos bênçãos, irmãos, é natural vir à nossa mente, né? As bênçãos de Deus. Bendito serás no campo, na cidade, né? Você colocar a planta do teu pé, Deus vai te dar. Não tem nada a ver com isso, né? Porque quando nós olhamos para o resgate que Deus faz na nossa vida, nós não colocamos Deus contra a parede. Muito pelo contrário. O Senhor nos resgata na condição de escravos do mundo, nos faz os seus servos, e nós os servimos por amor, aonde Ele próprio é totalmente suficiente para nós, né? Então, redenção é isso, e as bênçãos do Evangelho são essas coisas, né? Reconciliação, o arrependimento, perdão, justificação e a redenção, especificamente que nós estamos falando. E vai bem de acordo com o texto que nós lemos aqui, porque quando o apóstolo Paulo está falando a respeito desta redenção, que Deus nos fez agradáveis para si no amado. Então, sem Cristo, o homem não agrada a Deus. Em Cristo, agora o homem pode agradar a Deus por causa de Jesus Cristo, por causa de tudo que Ele fez, que Ele é, toda a sua obra. E aí no verso 3, Paulo diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Os comentaristas dizem que onde o crente está, há um pedaço, uma partilha do céu ali com ele, e todas as bênçãos o acompanham. Que bênçãos? As bênçãos do Evangelho, de ser perdoado, de ter uma vida nova, de ser reconciliado, de ser justificado, resgatado, e por aí vai. Estas são as bênçãos do Evangelho. Então, como eu falei na semana passada, só para recapitular, as palavras elas são muito banalizadas, né? Elas sofrem um desgaste muito grande. Como por exemplo, você vê aí a palavra amor, né? As pessoas estão: eu te amo, te amo, te amo, mas a primeira pisada de bola que a pessoa dá, seja ele um cônjuge ou um parente próximo, um amigo, o amor se vai embora. Então as palavras são muito banalizadas, são desgastadas, sofrem esse desgaste. Precisamos entender e resgatar o vocabulário bíblico, daquilo que a Bíblia tem como palavras-chave para nós: o amor de Deus, a graça, o juízo divino, o perdão, morte, salvação, reconciliação. Esse vocabulário, quando a gente se atenta para o significado dessas palavras, a gente consegue ter uma riqueza muito maior. Por exemplo, uma palavra hoje que está muito desgastada, a palavra evangélico, né? A palavra evangélico ela está desgastada demais. E aí o que a gente tem que fazer? Substituir, para separar desse grupo,
utilizar o que é a palavra cristãos, que é um termo bíblico, mas então, um tempo atrás a palavra evangélico ela era muito usada, e aí por causa de um monte de coisa que acontece, sofre esse desgaste. Mas evangélico é uma palavra que precisa ser resgatada. Então, todas as doutrinas bíblicas, tudo que a Bíblia diz, ela tem um fundamento evangélico, que é o fundamento do Evangelho, né? Então, qual é o significado de redenção? Primeiro, comprar para fora, resgatar, comprar um escravo para libertá-lo, perdão e justificação, resultado da expiação, que é o sacrifício de Cristo que expiou os nossos pecados, ou seja, removeu, afastou a ira de Deus que estava para vir sobre nós por causa do nosso pecado. Libertação da culpa dos pecados, como também uma introdução numa vida de liberdade, ou seja, novidade de vida. E aí esse assunto eu vou fechar no final, para a gente poder falar a respeito da novidade de vida, a vida em Cristo. Um escritor ainda vivo, um pastor muito centrado no Evangelho, que é o Timothy Keller, ele diz a seguinte coisa: o mundo está desajustado e precisamos ser resgatados. Então, irmãos, toda desordem que nós vemos na esfera humana, na sociedade, tudo que está desajustado, ele precisa ser redimido, precisa ser resgatado, trazido para si, né? Então esse é o significado que Deus dá ao homem, porque o homem ele está o que? Desajustado. A gente vê reflexos da imagem de Deus, né, na vida do homem, mas ele está cativo, sua vida está desajustada, porque se a vida do homem estivesse tudo bem, então ele não precisaria do Evangelho. Por que precisar do Evangelho se está tudo muito bem, né? Por exemplo, se você chegar com uma pessoa de muitas posses, muitos bens, e falar para ela assim: olha, Deus ama você, tem um plano maravilhoso na sua vida. Ele vai olhar e falar assim: mas não me falta nada, eu tenho muitos planos, estou conseguindo realizar com sucesso todos os meus planos. Para que Deus? Né? Ou então, pessoas que de repente assim estão doentes, aí vai até Deus, recebe a cura e nunca mais. Qual é o desajuste do ser humano? O desajuste do ser humano é que, ao invés de adorar a Deus, ele adora qualquer outra coisa. Esse é o desajuste. Ele não consegue estar no seu objetivo principal, que é glorificar a Deus, né? Então, por isso que o homem está falido, por mais que ele tenha posses, ele tenha bens, ele tenha tudo. Por isso que o homem está falido. Ele está falido porque ele é um ser que está em pecado e precisa de redenção. E a redenção é para todos. É para o pobre, é para o rico, é para quem mora nas favelas, para quem mora em condomínio, para quem tem dinheiro, para quem não tem. A redenção, ela é para todos. Por quê? Porque o mundo está desajustado, totalmente. Só sair na rua você vai ver, né? E nós precisamos ser resgatados. E o mesmo Timothy Keller diz: o Evangelho não diz respeito ao que fazemos, mas ao que foi feito por nós. Mesmo assim, o Evangelho resulta em um modo de viver totalmente novo. Irmãos, quantos de nós não tivemos na nossa cabeça o seguinte pensamento: se eu fizer isso, eu vou alegrar o coração de Deus, Deus vai ficar muito feliz, porque afinal de contas eu estou obedecendo. Então, irmãos, quando nós falamos de redenção, que palavras muito simples, nada mais é do que resgate ao homem que está perdido lá na lama, que era um escravo do pecado e agora é trazido, comprado. Nada do que nós fazemos pode agradar a Deus. Tanto é que o texto
que nós lemos aqui, Efésios 1, 6 e 7, primeiro diz que a salvação, a redenção, ela é o quê? Para louvor e glória da sua graça. Então, quando Deus salva o homem, Deus ele é o quê? Glorificado. Deus não é glorificado apenas quando Ele dá livramentos, né? Quando Ele nos dá bênçãos, embora Ele faça tudo isso. Deus não é glorificado quando Ele nos dá um bom salário, quando Ele nos cura. Deus é glorificado quando Ele salva o homem. Então este é o propósito. Então nada do que nós fazemos pode agradar a Deus. E o que o Evangelho ele significa dentro desta questão da redenção, do resgate? Ele significa que tudo aquilo que precisava ser feito foi feito por nós, por alguém melhor, maior, superior e mais excelente do que nós. É só você olhar a carta dos Hebreus, você vai ver todas essas expressões: melhor, permanente, superior, né? Então o Evangelho diz a respeito daquilo que foi feito por nós. E aí, qual é o nosso papel se tudo isso foi feito por nós? É crer. É crer. Crer na obra de Cristo, deste resgate que Ele nos trouxe para si, e então nós podemos desfrutar do Evangelho. E o que isso faz? Isso tira um peso da nossa vida, tira um peso da nossa cabeça, tira um peso do nosso coração, porque muitas pessoas não conseguem viver a liberdade do Evangelho. Que liberdade do Evangelho é essa? Eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, Deus não vai me aceitar, Deus não vai estar alegre, feliz. Não, nada do que nós fizermos, venhamos a fazer, vai mudar alguma coisa em Deus. A diferença é que tudo aquilo que foi feito por nós, nós o obedecemos agora de que maneira? Alegre, feliz, de maneira grata, porque nós somos comprados pelo Senhor. E observe uma coisa, meus, por que existem tantas tribos no Brasil? Quando eu falo de tribo, eu não falo só de tribo indígena, tem um monte de tribo indígena, né? Tem os Yanomamis, tem o Igorni, tem um monte de tribo, já subiu bastante, mas ainda tem bastante. Mas quando eu falo de tribo urbana, quais são essas tribos urbanas? Os skatistas, roqueiros, pessoas do hip hop, o que mais? Torcidas de futebol, né? A pessoa se identifica com aquele time, com aquela torcida. E o que isso causa no ser humano? Um senso de pertencimento. Então, por que a gente está sempre se alinhando com essas tribos? Porque a gente se identifica. E quando a gente se identifica, a gente tem um senso de pertencimento, de aceitação. Olha, aquele grupo ali, do rock and roll, esse pessoal me aceita do jeito que eu sou. Então eu posso ser quem eu sou de verdade, porque aquele grupo me aceita. Já dentro de casa, meu pai, minha mãe, ninguém me entende. Mas afinal de contas eu sou assim mesmo, e no meu grupo eu sou aceito. Então o ser humano almeja por isso, por identificação, aceitação. A redenção, essas coisas nos são dadas gratuitamente. Por quê, irmãos? Porque quando Deus, por meio de Cristo, Ele faz a sua obra em nós, Ele nos resgata, automaticamente Ele nos coloca onde? Na sua família. Ele nos adota como filhos de Deus. Então, irmãos, vejam só que o que o Evangelho diz a respeito da redenção. O Evangelho fala a respeito do que foi feito por nós somos comprados, resgatados. Se isso não te dá uma segurança de pertencer a alguém que é fiel, poderoso, maravilhoso, eu quero convidar você a esquadrinhar o seu coração e olhar para Cristo, pelo Evangelho, pela Palavra, e entender que você é aceito por Deus. Que você agora tem não só uma tribo que te aceita, mas você tem
Cristo que te abraça e te coloca na sua família, e nos dá esse senso de pertencimento. E eu acho muito bonito, muito maravilhoso quando a gente olha para os hinos do passado, em que os nossos irmãos escreviam dizendo: Cristo é meu e eu sou dele. E o que é isso, irmãos? É se debruçar sobre a obra de Cristo, sobre o que Cristo fez por nós, esse senso de pertencimento. E é uma coisa que deve alegrar o nosso coração, saber que a gente é filho de Deus, que nós somos aceitos pela fé, que agora nós temos uma identidade nova, que o mundo, que o pecado não nos define. Diga, pastor, por favor. Tem uma confusão que é feita, assim, uma distorção de tornar o cristianismo uma religião, religiosidade. Exatamente. As pessoas elas não conseguem diferenciar o que é cristianismo e o que é religião. Né? Hoje nós vemos assim no cenário brasileiro, a qual, segundo o IBGE, existe um número crescente de religiosos no país, né? E isso muitos entendem que tem avançado no cristianismo. Só que as pessoas elas confundem. Eu gostaria que você explicasse, talvez acho que vai ter uma clareza maior para o pessoal que está aqui, relacionado ao que é religiosidade e o que é ser cristão. Né? Porque as pessoas elas precisam de um amuleto para ser aceito. O cristianismo não tem nada a ver com isso. Exatamente. Né? Eu fico assim um pouco preocupado, sabe, quando as pessoas também vão para esse extremo. Eu não sou religioso, né? E o cristianismo não é uma religião. Irmãos, ele é, mas ao mesmo tempo ele não é um rito a ser cumprido. Então, o próprio Timothy Keller, né, que eu usei essas duas citações, ele fala assim que o Evangelho, e aí você vai entender, né, que o cristianismo ele é sim uma religião, ele tem os seus fundamentos, mas a respeito dessa questão da religiosidade, Keller explica que o Evangelho não é nem religião, aquela coisa, né, metódica, fria, onde você cumpre as coisas e você é aceito, mas também ele não é irreligião. Ele é uma terceira via para resolver essa questão. Entendeu? Ele é uma terceira via que vai, não sei por quê. Porque senão, o que ele explica? Você corre dois riscos. Se eu não preciso fazer nada, então, do jeito que eu viver, tá bom, porque afinal de contas, a religião não importa. Né? E aí tem o outro extremo, que é o da religião. Eu faço, logo, eu sou bom e eu sou aceito por Deus. E aí é o texto que nós lemos aqui, que Evangelho é se apropriar, crer em tudo aquilo que Cristo fez por nós. Aí que nós entendemos que estar num culto no domingo ou durante a semana não é um fardo, nem uma obrigação, é um prazer. Orar não é uma coisa, se eu não orar, Deus vai ficar bravo comigo, e porque se eu não, nós oramos por prazer, por alegria, a gente sai do dever e vai para o prazer, né? Por quê? Porque nós estamos experimentando de uma nova vida, se apropriando de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Então não é nem religião, nem irreligião, é uma terceira via que concilia essas duas coisas. Não é nem, não preciso fazer nada, então eu vivo do jeito que eu quero, e também não é, faço isso, eu leio a Bíblia de manhã, na hora do almoço eu oro para comer, depois eu vou, e não tem nenhuma transformação, né? Hoje eu estava saindo do serviço que eu estou fazendo, e a minha Bíblia estava dentro da bolsa. Aí tem que abrir a bolsa para o pessoal dar uma olhada, né? Tem uma Bíblia aí, está perdoado. Apesar de carregar a Bíblia, muita gente carrega, né? Não adianta nada. Fiquei rindo, não falei nada. Por quê? Por causa dessas coisas, né? Mas o fato da Bíblia estar ali, se ela não estiver guardada no meu coração para praticar, pela graça, não vai resolver nada. Ficou claro? Sim? Tá bom? Então nós pertencemos a Deus. Cristo nos comprou, nos deu o penhor do Espírito. Olha só o verso 14 de Efésios, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. E dentro deste texto aqui, irmãos,
Paulo está em mente aquele selo, né? Que, por exemplo, a pessoa comprava lá um lote de madeiras e deixava um carimbo ali, tum! Aí a pessoa passava, isso aqui é de propriedade da pessoa XYZ, né? Então foi isso que Deus fez com nós. Então, este texto aqui do verso 14, qual é o penhor? Sabe o que é o penhor? Né? Você penhora, você deixa ali uma garantia da nossa herança para a redenção, compra da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então Deus nos comprou, estamos aqui agora experimentando a graça da salvação, mas estamos marcados para a redenção futura, onde Deus irá transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. E Efésios 4:30, que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados. Novamente ele usa a mesma linguagem, estáis selados para o dia da redenção. A minha tradução bíblica aqui, ela coloca esse dia como um D maiúsculo, né, apontando para aquele grande dia, dia da consumação de todas as coisas. Pastor, ficou claro aí da religião? Beleza? O pessoal entendeu. Vocês entenderam? Amém? Então vamos continuar. Eu levantei isso daí pela questão de que tem assim, muitas pessoas que elas têm essa dificuldade, em que elas precisam fazer algo para se sentir aceitas. Exatamente. Cai no automático, cai numa motivação errada, cai no ativismo, pelo qual a obra que tinha para ser feita, Cristo fez na cruz. Exatamente. E a partir do momento que eu acredito que as minhas posições fazem que eu sou aceito por Deus, automaticamente exclui o sacrifício de Cristo. Exclui o sacrifício de Cristo. Porque Cristo se entregou na cruz, era que eu sou capaz. E é isso que a religião ao extremo faz. Ao extremo faz. Então, essa questão assim de eu preciso fazer para que Deus me aceite, vai chegar uma hora que isso não vai funcionar. Porque o padrão da obediência a Deus é muito alto, é muito elevado. Puro, santo, justo, justíssimo, né? Vai chegar uma hora que eu não consigo. E aí qual que é o grande risco disso aí? Se eu não consigo mesmo porque é muito difícil, então não vou fazer nada. E aí de repente dá um tilt na nossa cabeça. Ou fazer como os fariseus, que falavam para o povo que fazia, mas não faziam. Mostra uma aparência. Vivia de hipocrisia. Exatamente. Isso acontece muito. Coloca um rótulo, eu sou cristão, mas nas suas práticas não é cristão. E aí de repente você pode perguntar, mas tá bom, eu luto com determinado tipo de pecado X, como que eu faço então? Você clama por socorro. Senhor, eu não consigo. Lembre-se, você está falido. Não está falido, não tem dinheiro para nada. Não tem um ditado que diz aí que um homem sem dinheiro, até o rastro dele é feio, né? Tem um ditado que diz isso. Se você está falido, você não pode fazer nada. Então é neste momento que a nossa falência vem à tona. Só que se crermos no Evangelho, crermos na graça de Cristo, aí vem o socorro que Deus nos dá para poder vencer. Nós temos duas referências nos Evangelhos, que é Mateus 20, 28, Marcos 10, 45, que diz: o Filho do Homem veio para resgatar aquilo que se havia perdido. Veio comprar, ele veio resgatar a sua herança, conforme nós estamos aqui partindo de Efésios 1, que fala muito sobre isso e sobre o seu propósito: glorificar a Deus. Vou falar de mim, mas eu vim num contexto de igreja em que glorificar a Deus se resumia a glórias no culto. Mas glorificar a Deus é muito, mas muito maior do que isso. É Deus ser exaltado por quem Ele é, o Criador do universo, o Salvador, o Provedor, amigo, conselheiro, maravilhoso, fiel, que está conosco em todos os momentos. E quando Deus salva o pecador, Deus é glorificado. E a glória de Deus na Bíblia, o significado da extensão da glória de Deus, com palavras, elas são até difíceis
de escrever. Mas assim, em linhas gerais, para a gente poder entender, a questão de Deus ser glorificado é que Deus é santificado. A oração do Pai Nosso, ela traz esse elemento. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É glorificado. E uma das coisas que Deus deseja e Ele faz é manifestar a sua glória. Então Deus manifesta a sua glória na natureza. Eu não sei vocês, mano, cada vez que eu vejo o pôr do sol, eu fico glorificando a Deus, porque isso exalta, assim, toda a criação exalta o Senhor, né? E Deus é glorificado, Ele é santificado, Ele transborda, né, do seu ser, que é um ser perfeito, de amor. Infelizmente, mas pela nossa pequenez, limitação, a gente olha para a Bíblia de modo muito superficial. Mas isso é um convite para a gente olhar para a Bíblia de um modo mais profundo, para ver como um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, tão amoroso, Ele tem um prazer de dividir isso com as suas criaturas. E Deus é glorificado por meio do Filho, por meio do Espírito, e aí vai, né? Ele salva por amor ao seu nome. Eu peço que você abra sua Bíblia aí no livro de Isaías, no capítulo 43, nós vamos ler aí o 43, depois o capítulo 44, alguns versos, e o capítulo 49. Então, Ele salva por amor ao seu nome, e essa expressão, irmãos, por amor ao seu nome, é pela honra do seu nome, do seu caráter, quem Ele é, todos os seus atributos gloriosos, maravilhosos, né? Isaías capítulo 43, o verso 7, olha só o que diz. Isaías 43, verso 7: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Isaías 44, dos versos 6 a 10, olha só: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e o que? Seu Redentor. Então essa figura de Redentor, ela não é uma coisa nova no Novo Testamento, ela já pertence a Deus desde sempre. Olha lá Apocalipse 13, 8: Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Morto para que propósito? Que finalidade? Para resgatar a herança, para comprar. Seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. O Apocalipse toma esta palavra, né? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, sou aquele que vive em si. Nossa, isso é lindo demais. E quem chamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncia as coisas futuras, e as que ainda estão de vir. Não vos assombreis nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, é um não enfático aqui. Não há outra rocha que eu conheça. Todos os artífices de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e as suas testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Olha só, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, está confrontando os ídolos. E para a gente encerrar aqui em Isaías capítulo 49, verso 3, Isaías 49, 3: e me disse, tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. E nós vemos isso no Antigo Testamento, essa questão da glória de Deus. Então vamos fazer um panorama bem rápido para a gente fechar a questão do resgate, conforme eu falei aqui. Em Êxodo 3, Deus se revela e anuncia que o povo de Deus deve sair do Egito. Ele faria isso com mão forte, com o braço estendido. É um resgate, salvação, né?
Salvação ali onde Deus tira o povo do Egito. Deus se manifesta para Moisés, na sarça ardente, e fala: olha, se apresenta de Faraó, que chegou o tempo e eu vou tirar meu povo do Egito. Redenção, resgate, salvação. Êxodo 19, para a gente adiantar. Ainda tem Êxodo 12, né, o resgate lá dos primogênitos e tudo mais, mas vamos para Êxodo 19. Deus anuncia que o povo de Israel era seu. Êxodo 19, 4. Eu vos trouxe a mim com asas de águia. Em Êxodo 20, os 10 mandamentos. E aí muitas pessoas podem se perguntar: por que de tantas leis e exigências? É muito fácil a gente entender isso. O Deus que resgatou, que efetuou a redenção com amor, só requeria uma obediência sincera. Sabe, eu fico pensando, para dar um exemplo bem fácil do dia a dia. Vocês estão vendo que Sorocaba aí está nas obras do BRT, já quase no final, né? E tanto a Ipanema quanto a Itabuvu, elas ficaram bons dias aí sem faixa. Aquela faixa que divide, né? A faixa do meio, a faixa do ônibus, a faixa do pedestre. Mas o povo fica doido. Coloca o carro no lugar onde era faixa, não tem limite, anda no meio, anda para lá. Então o ser humano precisa de limites. Precisa de leis. Agora estão colocando as faixas, está tudo voltando à normalidade. Por quê? Porque tem lei, tem limites ali. E foi isso que Deus fez com o povo bruto, um povo que estava jogado lá, à mercê, né, da sua própria sorte. Então Deus resgatou, estabeleceu leis. Olha, o culto vai ser desta forma, então o culto tem que ser nos termos dele. Se ele resgata, se ele já fez tudo isso de maneira amorosa, poderosa, o culto agora tem que ser nos termos dele. Por isso que o culto tem que ter ordem, tem que ter decência, tem que ter reverência, né? Então, ele só requeria uma obediência sincera. Então, Deus que resgata faz isso. Olha, o culto vai ser dessa maneira. Não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor teu Deus. Não cobiçarás, não matarás, não furtarás. Limites, leis. Êxodo 24 e o 25, uma aliança, né? Eu falei esses dias sobre a aliança do sangue, que o povo concorda unanimemente a obedecer, o tabernáculo, né? Medidas, a arca, onde seria o sacrifício, apontando para Cristo, o verdadeiro Redentor. Então aquele tabernáculo, as medidas, peles de animais, não está nada em vão ali. Tudo tem um significado, tudo aponta para um propósito maior, para a redenção daquele que viria comprar a sua herança. E aí Êxodo 34, 19 e 20, eu não vou ler, mas se você quiser acompanhar aí, Êxodo 34, 19 e 20, você vai ver uma passagem com um elemento um pouco estranho, né? Um animal nasce, que é um jumentinho, e esse animal precisa ser resgatado, precisa ser comprado. Irmãos, se naquela situação, então os animais precisavam de resgate, quanto mais nós. Então nós precisamos de resgate, porque esse resgate ia dizer para a família ali dos israelitas: olha, isso aqui pertence ao Senhor. E para a gente fechar, vamos ler 1 Pedro 1, 16 ao 20. Irmãos, esse texto é maravilhoso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, os versos 16 e 20. Primeiro Pedro 1, 16 até o 20. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Esse texto aqui, irmão, está em Levítico, lá na lei. Levítico 19. E acho que no capítulo 10 também fala alguma coisa. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade
em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então aqui, irmãos, a gente fecha falando da redenção, do Evangelho, que tudo isso diz a respeito do que Cristo fez. E isso nos encaminha para uma nova vida. Então o Evangelho é a novidade de vida. Se você diz que você pertence ao Senhor e você não experimentou e não vive uma novidade de vida, você precisa de arrependimento, que é um outro elemento do Evangelho. Então a redenção, ela nos leva para uma vida nova, que é aquilo que o Keller diz. O Evangelho não diz respeito ao que fazemos. Olha só, irmão, esse texto, alguém pode repetir para mim? Sede santos, porque está escrito, eu sou santo. E o que mais que diz? Que nós somos resgatados de que forma? Alguém pode se arrisca aí a comentar? Se invocamos por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que o quê? O que está escrito aí no texto? Que não foi com o quê? Com as coisas perecíveis, com prata, o ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas vendida por seus antepassados, mas pelo precioso como vitorioso e não conhecido defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Minha versão diz, por amor de vós. Então o resgate que Cristo efetuou, isso é um elemento do Evangelho. Não foi com as coisas corruptíveis dessa vida, mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Esse é o resgate, isso é redenção. A versão do Ricardo me diz, remidos. E redenção e remissão, elas estão ali, no páreo, bem próximas. Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. E é pelo sangue que nós somos resgatados, somos sacados, tirados do mundo de trevas. E aí Paulo lá em Colossenses ele usa uma linguagem assim, transportados para o reino da luz, para o Filho em amor. Então, o Evangelho é a novidade de vida. Se nós não experimentamos uma vida nova, alguma coisa tem que acontecer. Nosso coração tem que se dobrar, se arrepender, se apropriar de tudo que Cristo fez por nós, porque o que você fizer para agradar a Deus, não vai acontecer nada. Mas a partir do momento que você entender pelo Evangelho o que Cristo fez por você, aí a obediência por causa dele, Cristo, aí ela é possível. Aí sim nós agradamos a Deus. Amém, irmãos? Alguém quer fazer alguma pergunta? Comentário? Cláudio? Tranquilo? Os irmãos aí no fundo? Tranquilo? Irmãos, Deus abençoe, obrigado pela atenção. Nós vamos orar, deixa eu falar o assunto aqui. Eu agradeço você que está nos acompanhando aí sobre o que é o Evangelho. Deus abençoe, viu?